Olá, amores! Como vocês estão? Nesse vídeo nós vamos falar sobre como controlar uma crise de ansiedade. Se essa é a primeira vez que você está chegando aqui nesse canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Camila Chamon. Aqui você vai entender como sair da dependência e ir para autonomia emocional, como sair do trauma e ir para autorregulação. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ativa as notificações e vamos lá. O que você precisa, em primeiro lugar, saber como controlar uma crise de ansiedade é pare imediatamente de tentar controlar essa crise de ansiedade. Perceba que a palavra controle já nos traz uma noção de resistência, né? Algo que eu preciso manter aqui, controlar, fechado, já nos traz uma certa tensão quando a gente fala dessa palavra controle. E uma crise de ansiedade, quanto mais tensão você colocar ali, quanto mais você resistir a ela, pior aquilo vai ficar. É mais ou menos assim: não sinta medo por estar sentindo medo. Esse é o ponto. Uma das maiores bênçãos que eu aprendi durante as crises de ansiedade que eu tive foi justamente aprender a me abrir. O que é esse se abrir, né? É a gente conseguir ter percepção do que está se passando ali no meu corpo. E ao invés de resistir àquilo, ao invés de querer controlar aquilo, eu vou me abrir para as sensações corporais e perceber de fato o que acontece no meu corpo com um olhar curioso, né? Com esse olhar de um observador interno compassivo, que investiga de fato o que acontece no meu corpo com compaixão e com acolhimento. Por que eu tô te dizendo isso, né? Eu vou te contar um pedacinho da minha história. Lá no ano de 2018, eu tive uma grande crise de ansiedade que foi evoluindo até se tornar crises de pânico, né? Foi um período muito difícil na minha vida, onde eu tava passando por uma crise no casamento, à época que eu era casada. E aí, foram 6 meses, digamos assim, com essas crises de ansiedade muito tensas. Então, só pra você perceber quais eram os sintomas, pra ver se você consegue se identificar se você tá tendo crise de ansiedade ou não, né? Mas, basicamente, vem um medo muito súbito, vem uma tremedeira no corpo. Eu sentia como se fosse ondas de calor passeando por todo o corpo. Vinha uma dor de cabeça muito forte, a respiração ficava muito ofegante e o coração disparado, né? Então, basicamente, esses aqui são efeitos que você está tendo aí uma crise de ansiedade. Então, um dos fatores que acontece ali durante a crise de ansiedade é você simplesmente não saber o que fazer. Você perde o prumo, assim, né? Se você se agita, se você se movimenta, piora. Se você fica quieto e parado, piora. Qualquer coisa que você faça parece que não vai adiantar. E a impressão que a gente tem é que a gente vai ficar naquele looping de ansiedade para sempre, como se aquilo não fosse ter fim. Eu posso dizer que são os piores minutos que existem, assim, na face da Terra, é durante uma crise de ansiedade, né? Onde você fica ali completamente perdido, assim. Então, nesse ano de 2018, eu tive essas crises, foram muito intensas. Foi um período que eu precisei pegar licença do trabalho, porque eu chegava no trabalho, eu começava a chorar, não conseguia dar conta de coisas muito normais que... enfim, no cotidiano, né, a gente resolve, a gente dá conta, mas quando você tá nesse período de crise muito intenso, tarefas muito bobas, normais, a gente não consegue executar. Então, por exemplo, eu tinha medo até de ir pra academia. Na época, eu lembro que eu fazia crossfit e eu tinha medo de simplesmente ir pra academia e medo de que algo acontecesse ali. Gente, eu lembro assim, ó, qualquer filme que eu colocava pra assistir, se eu sentisse que ali no filme tinha alguma cena um pouco mais agressiva, aquilo ali já me disparava uma crise de ansiedade. Então, assim, foi um período terrível. Foi uma época em que eu comecei acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, né? Comecei a fazer terapia, a psicanálise, e tomei remédio ansiolítico durante 5 meses. Agora, eu acho interessante, assim, porque durante esse período que eu tomei esse ansiolítico, foram apenas 5 meses. E se alguém, né, não sei se você já tomou remédio ansiolítico ou não, é muito comum, às vezes, que a pessoa passe anos da vida e não consiga soltar, né, o medicamento. Como que eu fiz pra parar de tomar esse medicamento, esse ansiolítico? Então, são com técnicas de meditação, né, e também técnicas para poder baixar essa ansiedade quando ela vem, de poder enxergar aquilo dali e se abrir para aquela crise sem resistir a ela. Então, essas duas coisas foram muito importantes no meu processo. Tanto a meditação e essa técnica que eu vou ensinar aqui para você nesse vídeo de hoje, que é justamente você se abrir ao invés de resistir à ansiedade, ok? Primeira coisa que eu quero te dizer é: não se culpe por isso.
tá bem? Então eu lembro que uma das coisas mais difíceis pra mim na época era justamente eu ter que estar lidando com uma crise de ansiedade, e eu que sempre fui uma pessoa muito ativa, muito segura de mim e que fazia e acontecia, e de repente me ver paralisada por uma crise de ansiedade, aquilo era muito difícil, aquilo tinha um auto-julgamento muito grande. Então esse é o primeiro ponto que eu quero te falar aqui. Não se culpe por estar sentindo uma crise de ansiedade, não se julgue por isso. Isso não vai te ajudar no processo. Ok? Ao invés da palavra culpa, a gente vai usar a palavra autorresponsabilidade. Então, se responsabilize pela sua vida a partir desse momento. Saiba que é possível liberar. Saiba que a liberação é possível. Então, se nesse momento você está tendo crise de ansiedade na sua vida, saiba que existe um caminho para que você possa finalmente deixar de sentir essas crises. Essa grande crise minha aconteceu lá no ano de 2018, né? Eu posso dizer que de lá pra cá, o que eu percebo? Que isso foi diminuindo muito. Então, esses 6 primeiros meses foram muito intensos, eu tinha crises de ansiedade quase que diárias. Quando eu comecei a tomar um ansiolítico, isso aquilo ali passou a cada uma vez por semana. Aí, né, fui meditando e tudo mais. Aquilo ali foi passando pra uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. E hoje eu posso dizer assim, que uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano vem alguma crise, só que eu já consigo lidar com aquilo muito rapidamente, assim, né? Justamente por ter a prática. Então vamos lá para essa técnica sobre como que você lida quando você tá numa crise de ansiedade. Como eu falei para vocês, você tentar controlar aquilo já não vai ser legal, porque é como se você estivesse resistindo ao processo. Quando você resiste, né, vem a crise de ansiedade, eu não quero olhar para isso, eu não quero sentir isso, eu não quero você aqui. Você está resistindo e isso piora o processo. O que é o ponto? É se abrir. Mas Camila, o que é esse se abrir? Pelo amor de Deus, né? Me explica. E eu vou te falar exatamente o que eu fazia. Eu respirava, colocava o foco ali na minha respiração, ia permitindo que aquelas sensações percorressem o meu corpo. Eu olhava para aquilo dali e eu vou te convidar que você lance esse olhar de um observador interno compassivo. Ou seja, gere esse olhar de alguém que está testemunhando o que está acontecendo com você. Você está observando e com o olhar mais compassivo possível, ou seja, sem julgamentos. Então você simplesmente vai observar. Uau, minha boca está tremendo, as minhas mãos estão tremendo. Tem um grande calor aqui na minha cabeça, que sobe e desce. Eu percebo o meu coração palpitando. Enquanto você vai olhando, vai respirando e exalando, procure alongar as suas exalações. Porque enquanto você vai alongando as suas exalações, isso imediatamente tem um efeito nos seus batimentos cardíacos, que vão desacelerando. Então, você pode, inclusive, se você quiser, soltar esse som do... Se for possível a você, né, na ocasião onde você estiver, às vezes a gente não consegue exalar esse som, a depender do ambiente que você esteja, né? Às vezes a gente tá, sei lá, no meio do trabalho. Mas, principalmente, procure alongar essas suas exalações. Enquanto você faz isso, os seus batimentos cardíacos eles vão reduzindo e ao mesmo tempo se abra para essas sensações, com esse olhar realmente de uma testemunha, de alguém que está observando. Então tem um olho interno aqui, observando o coração, observando a respiração, observando todas essas sensações que vão surgindo no corpo. A tendência é que quanto mais você se abra para aquilo, aquelas sensações elas podem se dissipar. É como se elas se autoliberassem. Então, eu convido a você a utilizar essa técnica. Próxima vez que você estiver tendo uma crise de ansiedade, pare de tentar controlar ou resistir e se abra para essas sensações, gerando esse olhar desse observador, dessa testemunha que está vendo o que está acontecendo aqui dentro, de uma maneira compassiva, ou seja, se acolha naquele momento. Você vai perceber que as sensações, a tendência é que elas se autoliberem, é que elas passem. Quanto mais você fizer isso, menos medo você vai sentir por estar com medo. Então, a tendência é que as crises elas vão se tornando cada vez mais amenas, ok? Então, eu faço para você esse convite, te convido também a deixar aqui nos comentários, né? De você fazer essa técnica, observar como que acontece, ou o que acontece, me contar aqui nos comentários. Se esse vídeo foi importante para você, então deixa o seu curtir, compartilha com alguém que você sabe que passa por crise de ansiedade, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até já já!